Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Poço. Vamos lá? Esse filme espanhol, ele é de 2019 e chegou no Brasil em 2020 pela Netflix. Eu resolvi falar sobre ele porque dia 4 de outubro teremos uma continuação. E ele é bastante interessante porque ele aborda temas como desigualdade social, moralidade e sobrevivência. A história se passa em uma prisão vertical, onde os prisioneiros são alimentados por uma plataforma que desce pelos níveis, levando comida aos poucos, criando um jogo tenso de recursos e sobrevivência. É um filme com forte impacto visual e que provoca reflexões sobre comportamento humano e a sociedade. O filme é interessante porque ele traz uma história muito, no meu ver, muito pesada. Então a gente vê uma espécie de presídio, onde as pessoas são alimentadas por uma espécie de plataforma. Então os primeiros que estão em cima, eles recebem o que há de melhor, e eles comem o máximo que eles conseguem, e então essa plataforma vai descendo. Eles têm um tempo certo para comer, e essa plataforma vai descendo. Então, no caso, o último pega o resto do resto. Então, infelizmente, eles comem a sobra e nem sempre comem alguma coisa, porque às vezes nem sobra nada. Então é a questão da desigualdade social, e muitas vezes a gente para pensar aí, né, como é que é a vida, que tem umas pessoas que têm muito e outras que não têm nada. O protagonista entra nesse local por conta própria, porque ele quer uma espécie de certificado que não é muito explicado e porque ele quer parar de fumar. Só que ele entra e ele não sabe como que funciona lá dentro. Até que ele acaba entendendo e ele entra lá embaixo. Então ele vai passar por essa necessidade e ele acaba conhecendo o seu colega de cela, que é um senhorzinho que já passou por vários níveis ali dentro. E ele acaba explicando como que funciona ali dentro. Quem está lá em cima, está no primeiro nível, tem um banquete, come do bom e do melhor, e vai descendo o nível até chegar lá embaixo, que não come praticamente nada, e o que resta. E também ele explica que muitas vezes as pessoas que estão lá embaixo, elas acabam morrendo de fome, ou comem as migalhas, ou acabam adotando o canibalismo para não morrer. Então, claramente, o filme vai falar sobre essa questão de lutas de classes, que é uma coisa que é atual, que a gente passa por isso, essa questão do rico versus pobre. E é muito interessante para a gente parar para pensar sobre isso, né? Que aquelas pessoas que têm um banquete, que tem tudo do bom e do melhor, que o que está lá embaixo provavelmente não vai ter nada para comer. E ele vai ter que tentar sobreviver a isso, que muitas vezes ele vai ter migalhas ou não. E é muito interessante, e é um filme que muitas vezes é nojento, porque tem momentos assim que ele vai comer resto, realmente, então vai ter momentos muito nojentos, muito grosseiros, e vai ter partes, inclusive, porque eles têm que tentar sobreviver. E quando não tem o que comer, o que eles vão fazer? Eles vão acabar adotando o canibalismo. E então o filme tem que ter estômago para assistir, porque é um filme bastante pesado, seja pelo seu roteiro, que é uma história, né, um pouco intensa, e por essa questão realmente, pelo visual, que é bastante pesado. Então é um filme bastante reflexivo e bastante atual também. Outra coisa que é bastante interessante, a gente vai vendo que é testada a sanidade dos personagens. Então, no início, principalmente do protagonista, né? No início ele entrou achando que é uma coisa totalmente diferente, e a gente vai vendo o quanto isso vai mexendo com a sanidade das pessoas, né? Ela come ali no início, de boa, tá tranquilo, tô passando fome, dá para sobreviver, mas isso vai deixando a pessoa enlouquecida, maluca, ao ponto dela não saber mais o que fazer, vai surtando, como eu disse, né? Ela vai querer sobreviver a qualquer custo, vai até matar o outro para comer, né? E até que essa pessoa vai querer fazer a diferença e vai mudar o sistema. E o final desse filme, ele dividiu opiniões, tem muita gente que não gostou e muita gente que achou bastante interessante. E o diretor, em entrevista, fala
que é um simbolismo para retratar a degradação humana. E eu, assim, realmente o filme deixou algumas pontas soltas, mas ele é bastante interessante porque ele faz justamente essa alusão da questão do capitalismo e a questão da nossa sociedade, principalmente essa ideia de que quem está lá em cima não se preocupa com quem está lá embaixo, porque a gente pode pensar assim, se as pessoas pensassem no próximo, o que está lá em cima podia comer pouco e deixar para quem está lá embaixo. Então, se cada um comesse um pouquinho e fosse deixando para cada um, para todos pudessem comer, né? Mas não, o que está lá em cima, ele come tanto, ele se empanturra, ele come até mais do que deveria para não sobrar para quem está lá embaixo. E essa é a ideia. Então, o segundo faz isso, o terceiro faz isso, e assim por diante, para o lá embaixo não comer. Então, é a ideia que se a gente pensa, é o que acontece na nossa vida. Quem está lá em cima faz de tudo para estar lá em cima cada vez mais e não pensa em quem está lá embaixo, quer pisotear quem está lá embaixo. E o filme quer justamente mostrar isso. Então, que as pessoas não sabem viver em comunidade, que ninguém pensa no próximo, e outra, que você um dia pode estar lá em cima e você pode cair um dia também. Você pode precisar de quem está lá embaixo e que o mundo dá muitas voltas. E o filme mostra isso, né? Que nesse poço, um dia você está lá em cima, um dia você está no meio, um dia você está lá embaixo. Então é muito interessante também por conta disso. Então o filme é recheado de simbolismo, de muitas ideias, muitos contextos. E eu achei o filme bastante interessante, incrível. Tem que ter muito estômago para assistir, lógico. E o poço, aqui no caso, ele, como eu falei, o filme é recheado de simbolismo, e o poço, ele simboliza o mundo e mostra essa questão da desigualdade social, e mostrando que se as pessoas pensassem no próximo, que a gente conseguiria viver em união e que todo mundo conseguiria viver bem. Então, como eu falei, né, se a pessoa lá de cima comesse um pouco, deixasse para o segundo, para o terceiro, para o quarto, todo mundo comeria, todo mundo sobreviveria, todo mundo viveria em paz. Mas não, aqui é cada um por si, se lasque o resto, o lado de baixo. E ainda tem situações muito interessantes aqui, que tem gente que inclusive eles comem e para piorar a situação eles ainda cospem na comida, né? Que eles não pensam no próximo, eles estragam a comida, detonam a comida porque eles não pensam no próximo. Eles querem denegrir o próximo, eles humilham. Então é uma coisa muito complicada e o filme traz esse simbolismo absurdo e mostra que o mundo tem recursos suficientes para todo mundo. Só que infelizmente tem pessoas que não conseguem viver em comunidade, não conseguem dividir, não conseguem fazer o bem ao próximo, não conseguem pensar no próximo. E a criança aqui no caso, ela representa a pureza e quem sabe um futuro e uma esperança. Então, apesar de ser um filme nojento, apesar de ser um filme assim que tem que ter estômago para assistir, que é um filme bastante pesado, mas eu acho que é um filme extremamente obrigatório, justamente pela questão do simbolismo, porque é um filme que traz uma história interessante, principalmente porque a gente está numa época que a gente está com bastante conflito, sobre questões de guerra, sobre tudo assim, né? Eu acho que a gente está numa fase com bastante falta de empatia, de ódio. As pessoas estão muito fragilizadas, então assim, eu acho que falta muito essa coisa de olhar para o próximo, amar o próximo, pensar no outro, e esse filme fala justamente sobre isso, não é? Não é apenas um alimento, sim como ele chega ali embaixo, então mostra ali aquele banquete maravilhoso. Então, a pessoa tá ali, ela podia comer o mínimo possível, comer, não é o mínimo possível, mas ela podia comer o necessário. Não, ela se empanturra, come o máximo que ela puder, até passar mal, cospe na comida para o outro não comer, que está lá embaixo. Aí o segundo faz a mesma coisa, o terceiro, o quarto, querendo realmente prejudicar o próximo. Ela nem quer comer, mas ela quer porque quer prejudicar o que está lá embaixo. Mas ela não para pensar que um dia ela pode estar no lugar dele, né? Então, justamente isso, esse simbolismo de pensar que enquanto eu estou aqui em cima, eu não estou nem aí para o que está lá, para os outros. Então eu tô aqui, eu vou desfrutar, vou virar a cara, vou ser o melhor de todos e não tô nem aí pra ninguém. E aí quando você estiver lá embaixo, né? Então o filme é muito interessante para mostrar isso, mostrando quantas pessoas precisam ser humildes, quantas pessoas precisam pensar no outro, o quanto a gente precisa de união, de amor, de paz.
e que infelizmente a gente está numa fase muito complicada, essa questão da guerra, a questão de brigas, a questão do poder, e é muito difícil, né? E esse filme traz tudo isso para a gente refletir, então acho que é super interessante, super gratificante, apesar que, né, tem esses furozinhos, ficaram algumas pontas soltas no filme, mas ele é muito interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para quem gosta de um filme com bastante simbolismo, com forte impacto visual, que vai trazer bastante reflexão sobre o comportamento humano e a sociedade, vale muito a pena conferir esse filme, O Poço, principalmente porque a Netflix resolveu trazer a continuação, O Poço 2, que vai estrear em outubro, dia 4 de outubro. Então corre para a Netflix para assistir esse filme, já está lá disponível e vale muito a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme espanhol O Poço ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!